Bom dia, bom dia, bom dia. Começando agora de direito, oficialmente. A nossa live 1%, o tema dessa semana, os planos de Deus, é um tema um tanto quanto misterioso, é, envolvido em folclores e crendices. Muitas pessoas têm as suas percepções acerca disso, mas não devemos crer no que a Bíblia não diz, certo? Então hoje nós vamos continuar essa sequência sobre os planos de Deus, sobre um aspecto específico, essencial, um ingrediente importantíssimo, imprescindível para o desenrolar dos planos de Deus na nossa vida, que é a dependência. Então, antes de prosseguir nessa live 1%, eu quero te convidar a você curtir, comenta o vídeo, compartilha, pega o link, envia para algumas pessoas. Se você clicar ali, tem uma setinha aqui embaixo, uma setinha assim, se você clicar ali, já aparece o ícone do WhatsApp, que você clica ali e já envia para 7 pessoas rapidamente, sem precisar necessariamente sair da tela. Então quero te agradecer aí por estar comigo nesse projeto e ajudar a difundir isso para que mais pessoas possam viver. Qual a importância de descobrir, nos aprofundar sobre a verdade acerca dos planos de Deus, biblicamente falando? Qual a importância disso? A importância é que a única maneira da gente viver algo é a gente descobrir como viver. A gente precisa entender. Nós vemos ali que no episódio em Atos, Filipe e o eunuco tinha, ele estava lendo a palavra de Deus, porém ele não tinha o entendimento do que ele estava lendo. Então muitos de nós temos acesso à verdade da palavra, mas aquilo não causa um efeito no nosso coração. Não nos leva às águas do Espírito, não nos leva ao mover do Espírito. Não é uma revelação para nós. A gente só tem contato. Isso não afeta, não muda o curso da nossa vida, da nossa existência. A gente não desfruta da realidade que Deus preparou para nós. Então, nós estamos aqui mergulhando na palavra, assim como Filipe explicou para o eunuco. E isso gerou um impacto, uma decisão, mudou a postura dele, fez com que ele parasse o curso que ele estava andando, que ele parasse ali por um momento e se batizasse. Ou seja, ele interrompeu uma jornada natural para iniciar uma jornada espiritual. Esse é o nosso objetivo hoje com esse devocional. O texto está em Mateus capítulo 12, de 13 a 15, que diz o seguinte, vamos nos atentar a cada detalhe aqui. Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse, tendo eles partido, apareceu um anjo. Não apareceu o anjo até que eles tivessem dado o primeiro passo. Uma observação importante. E disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permaneça lá até que eu avise. Um outro ponto importante. Devemos permanecer na última palavra que a gente recebeu até que a gente receba uma próxima. Ou seja, não conduza a sua vida sem direção. Foi um ponto forte do dia de ontem. Não conduza a sua vida sem direção. Não tome nenhuma decisão sem direção. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ou seja, na nossa jornada, propósito de Deus para a nossa vida, existem riscos e perigos. Por isso é essencial ser dependente de Deus. Então nós precisamos aprender a importância de depender, como depender e realmente praticar isso na nossa vida. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Ou seja, ele cumpriu estritamente a direção que ele recebeu do anjo. Obedeceu precisamente. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Eu tenho falado ao longo dessa semana que Deus estabelece a sua vontade por meio dos seus planos. Estamos estudando os planos. Ele comunica através das suas promessas e cumpre por meio dos princípios. Nós temos tudo isso aqui. Então, olha o que aconteceu. Existia um plano de Deus.
para aquele tempo, para aqueles dias. Estava desenhado já esse projeto. Estava escrito já esse projeto. E esse plano de Deus, ele foi comunicado por intermédio de um profeta. E José, ele não só discerniu, como ele cumpriu isso. Então, nosso chamado não é apenas desejar que os planos de Deus se cumpram nas nossas vidas. Nosso chamado é cumprir os planos de Deus para nossas vidas. Então, eu quero te contar uma história para a gente começar a desenvolver essa ideia aí de dependência. Vamos examinar melhor essa ideia. Eu, alguns anos atrás, né, muitos anos atrás já tem uns 20 anos, eu estava na faculdade de psicologia e na faculdade a gente tinha uma matéria no quarto período. Então, o quarto período era 2001, no segundo semestre de 2001. Eu estava cursando uma matéria chamada Dinâmica de Grupo. E essa dinâmica, acredite se quiser, era ir para a aula para brincar. Só tinha brincadeira, era o tempo todo. Então a gente ia para a faculdade para brincar. Então a gente ia aprender ali as dinâmicas, brincando, e aprender também a conduzir as dinâmicas e extrair dados e situações por intermédio dessas estratégias. Então era uma técnica de psicologia que são as dinâmicas de grupo. Então a gente ficava ali fazendo gincana, dinâmicas, brincadeiras, etc., música e tal. E uma dessas gincanas, dessas dinâmicas que a gente fez, era cobrir os olhos de uma pessoa e atar as mãos de outra. E juntas, elas precisavam empreender um projeto ali. Elas precisavam depender uma da outra. Então, uma tinha a visão e poderia se comunicar com a outra que tinha as mãos liberadas, porém com venda nos olhos. Então, uma estava ali sem venda nos olhos, porém com as mãos atadas, e a outra com as mãos desatadas, porém com venda nos olhos. Então, a única maneira delas conseguirem sucesso nos desafios que tinham ali durante a dinâmica era dependendo, confiando, senão elas não conseguiriam realizar nada e avançar, iriam sofrer, iriam se acidentar, iriam se machucar. Então, por isso, a gente aprendeu ali, por meio daquela dinâmica, a importância de dependermos, de sermos interdependentes uns dos outros. E assim é a Trindade. A Trindade é interdependente. Você vê, o Pai enviou o Filho só fazia o que viu o Pai fazer, o Espírito Santo lembrava o que o Filho fez, e exaltava Jesus, e o Filho enviou o Espírito. Então eles são interdependentes. Eles atuam em harmonia, vivem em sintonia. Então é muito interessante a gente perceber isso na Trindade. Se isso é uma marca da Trindade, com certeza é algo que nós precisamos na nossa vida uns dos outros, especialmente de Deus. Então, se desejamos viver o propósito, o plano de Deus para nós, isso não vai acontecer se não houver dependência. Uma das coisas que Deus quer tratar no nosso coração é a nossa autonomia. O que é autonomia? A nossa capacidade de decidir, de assumir responsabilidade, de dirigir a nossa vida. Então, eu sei que na educação de filhos, se tratando dos meus filhos, eu sempre considero o aspecto da autonomia, porque ela é diretamente proporcional ao nível de responsabilidade. Então, à medida que a criança ela vai tendo mais liberdades, junto com as liberdades tem que vir acompanhado de responsabilidade. Então, por exemplo, uma criança ela não tem autonomia se ela vai almoçar ou não. Então, um pai não deve perguntar para uma criança pequena: você quer almoçar agora?
você está dando uma autonomia que ela não tem responsabilidade ainda, não tem entendimento, não tem clareza para entender se aquilo é saudável para ela ou não, etc. Ela não tem condição, não tem estrutura mental, emocional e etc. Psíquica para decidir essas coisas ainda. Mas muitos pais conferem uma autonomia precoce para as crianças. Então, o que nós devemos fazer em estágios assim ao invés de perguntar, você quer almoçar? Falar assim, ó, agora nós vamos almoçar. Nós vamos almoçar em família. Ou seja, porque não tá essa bola não tá na quadra dela. Ela não tem que decidir se vai almoçar ou não. Ah, o que você quer fazer hoje? Você quer ir na igreja ou não? Uma criança não tem autonomia para decidir se ela vai na igreja ou não. Entende? É assim, nós vamos à igreja hoje. Então, o que ela tem autonomia? Ela tem pequenas autonomias e gradualmente ela vai sendo concedida. Na nossa jornada de amadurecimento espiritual, o Espírito Santo vai nos concedendo autonomia. E nós vamos aprendendo a depender e a confiar passo a passo. Foi assim com José aqui nesse texto. Então, após ele teve o primeiro sonho. Só que nesse primeiro sonho, ele não teve toda a instrução e toda a direção que ele precisava. Só no segundo sonho que ele recebeu detalhes. Presta atenção nessa característica dos planos de Deus. A clareza sobre os planos de Deus, ela vai vindo passo a passo, gradualmente, processualmente. Para quê? Porque Deus não vai nos entregar o caminho todo, porque senão a gente se torna independente. E qual o prejuízo de ser independente? Você jamais será íntimo de Deus. Qual é o grande benefício da dependência? É que à medida que você vai avançando, você não só avança em direção reta, mas você cresce no seu relacionamento com Deus também, na sua intimidade com Deus. Então a dependência ela é essencial para desenvolver em nós a intimidade com Deus. E é tudo sobre conhecer a Deus. Jesus disse, nisso conheceste a vida eterna, em conhecer a Deus. Então o propósito da nossa vida é conhecer a Deus. Existe um texto em Daniel capítulo 9, que diz assim, a nós pertence a confusão de rosto, mas a ti toda a sabedoria. Nós, assim como nessa dinâmica de grupo, nós não temos condição de enxergar um palmo na nossa frente. Essa é uma característica, a gente não tem clareza, a gente não tem clareza espiritual, a gente não olha assim, a gente só enxerga o mundo material, são poucos que têm o dom da visão aberta, que enxergam os anjos, demônios, as movimentações espirituais que acontecem. Nós não temos essa clareza. A gente não sabe se a decisão que a gente está tomando é melhor, se a hora que a gente está fazendo é mais adequada. Então nós precisamos o tempo todo, a cada decisão, a cada passo, de dependência do Espírito Santo, porque a nós pertence a confusão de rosto, mas a Deus toda a sabedoria. Ele sabe tudo, então eu posso confiar nele. O texto enfatiza que José cumpria profecias e promessas que esculpiram aquele tempo. Então Deus já tinha um plano arquitetado, assim como eu li no texto, para que se cumprisse. Ou seja, para que se cumprisse, ele foi recebendo essa instrução gradualmente. E tinha um propósito, tinha um plano desenhado, e esse plano ia sendo descortinado. É como se você estivesse seguindo por uma estrada, empreendendo uma viagem para um lugar que você nunca foi. Você não sabe quais placas virão no caminho. Se você vai virar para a esquerda ou para a direita. Você não sabe, não tem clareza ainda sobre isso. Mas você sabe que Deus tem um GPS. E ele, pela sua voz, ele pode te guiar. Olha, curva acentuada à direita. Desacelere. Cuidado. Aí você desacelera. E aí você não é surpreendido, de repente, uma curva fechada que você não consegue completar a curva, né? Você sabe que quando uma estrada é mal sinalizada, como é desafiante dirigir.
quando não tem placa, quando você não vê a marcação no chão. Você tem que andar bem devagarzinho. Ou seja, depender de Deus é a aceleração. Você pode ir mais rápido porque você sabe, curva acentuada à direita. Não, eu vou desacelerar só aqui. Agora, quando você não tem essa segurança, você anda inseguro. Eu não sei qual buraco tem, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que me espera no caminho. Agora, continuando o texto. Tendo eles partido, apareceu um anjo do Senhor. Tem coisa que você só vai descobrir a respeito do desenrolar dos planos de Deus depois de ter obedecido a última instrução que Deus te deu. Depois de ter dado o primeiro passo. Muitos creem no que Deus fala, mas não praticam. Não acredito, legal, tal. Beleza. Mudou alguma coisa? Por exemplo, muitos recebem profecias. Ah, recebi uma profecia. Tá, o que você fez com isso? Ah, recebi uma profecia que eu ia ser um cantor. Beleza, você entrou na aula de canto? Não, Deus me deu uma profecia, um dia eu vou ser cantor. Nunca vai ser. Por quê? Você não vai receber clareza dos próximos passos até que tenha dados que você sabe que precisa dar. Nesse exato momento, eu pessoalmente estou passando por isso. Eu sei que eu preciso dar um passo. E eu sei que eu preciso organizar meu tempo para que eu possa desenvolver e praticar, obedecer aquela instrução específica que Deus me deu. Eu preciso parar. E eu já fiz isso, já organizei meu tempo para que eu possa obedecer. Para mim não faz o menor sentido. Para mim é uma coisa à toa. Ai, para que isso? A minha razão é assim. Mas eu tenho certeza que existe um propósito. Para que se cumpra algo na minha vida, ou seja, para que algo continue a se desenrolar, para que eu receba um anjo trazendo instrução para os próximos passos, eu preciso partir. Tendo ele partido, anota isso hoje. Grava essa frase e fica com ela na sua cabeça. Fala seu nome e diga assim, tendo Isaac partido, tendo fulano partido. Eu preciso partir, porque depois de partir, eu vou receber instruções para os próximos passos. Então eu vou descobrir com mais clareza. Nada vai desenrolar na sua vida até que você encontre, até que seja encontrado na sua vida obediência e dependência. Nada vai acontecer até que se encontre em você obediência e dependência. E aí a gente o texto ele traz também um detalhe aqui que é muito importante sobre os planos de Deus, que é uma pergunta que todo mundo tem, que é, até quando? Tá, eu dei esse passo, mas até quando eu tenho que permanecer nesse passo? Quando que eu preciso dar o próximo? Olha só. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Aí você imagina a cabeça de José, tá, vou ficar no Egito até quando? Porque minha casa é aqui. Não vai ser confortável ir para lá, não tem onde ficar. Eu tenho que gastar um dinheiro de hospedagem e tal. Até quando? Até que eu te avise. Ou seja, só prossiga até que você receba uma sinalização. Então, até quando? Quando precisamos de orientação, surge sempre essa pergunta. Até quando? Até que você receba uma direção para o próximo passo. Simples assim. Enquanto Deus não te der a direção, é muito importante que você seja encontrado fiel. Porque muitos, olha só, tem um problema de continuidade, de perseverança. Por quê? Deus fala assim, não, fica aí e faz isso. Aí a pessoa vai e faz. Mas a gente precisa continuar fazendo aquilo, precisa continuar obedecendo. Até o último dia que Deus vai falar assim, a partir de amanhã você não vai fazer mais isso. Só que aí você começa a fazer, pô, já fiz uma vez, já fiz duas, até quando? Toda vez que você pergunta até quando, isso é sabedoria para você. Existe um grande risco de você não ser fiel quando você pergunta até quando. Porque é sinal de que você já está cansado, é sinal de que você perdeu perspectiva, é sinal de que emocionalmente você já está se esgotando.
Então, cuidado no momento que surgir a pergunta: até quando, Senhor, eu vou ter que esperar isso? Até quando eu vou ter que tolerar isso? Até quando? Cuidado com até quando, porque quando você pergunta, você será muito tentado a flexibilizar, a negociar e não ser fiel, porque você só é promovido para o próximo nível quem é encontrado fiel no último nível que estava. Então nós precisamos ser fiéis até o fim. Por exemplo, vamos supor, estou pensando em mudar de emprego. Até quando, Senhor, eu vou continuar aqui? Poxa, até o dia que você receber uma nova oportunidade de emprego, uma nova proposta. Enquanto você não receber, ainda que você esteja procurando, não adianta. Vou sair hoje sem saber se vai aparecer outra. Aí tu vai ficar desempregado. Ninguém faz isso. A pessoa fica esperando até o momento de saber. Tá. Então, segunda, dia 13, eu vou começar no novo emprego. Beleza. Então, eu tenho que ser fiel até domingo. Domingo, até o último dia no trabalho, eu tenho que ser fiel. Porque aí eu estou pronto para ir para o próximo nível. A dependência, ela gera duas coisas: autonomia e responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque autonomia é essa liberdade. E nós temos um senso de propriedade naquilo que temos liberdade. Eu falei devagar para você processar a informação. Nós temos um senso de propriedade em tudo aquilo que nós temos liberdade. Você acha que é seu. Se você tem liberdade, se você pode pegar o dinheiro da sua conta e gastar ele todo, você acha que tem propriedade sobre o dinheiro que está na sua conta. E você não tem. Você não tem propriedade sobre os teus bens, você não tem propriedade sobre a tua família, você não tem propriedade sobre os teus filhos, você não tem nada disso. Tudo pertence ao Senhor. A única coisa que nós temos é responsabilidade. E é terrível você ser infectado pela ideia, pelo senso de propriedade. Porque você acha que é seu e você começa a tomar decisões autônomas, independentes de Deus. E com isso não vai prosperar e avançar em direção à vontade dele para a sua vida. A maior escravidão que existe é a sua própria vontade. A maior escravidão que existe é a sua própria vontade. Você fica viciado em satisfazer as suas próprias vontades. E achando que está bem. E aí não vai desfrutar de justiça, nem paz, nem alegria. Não vai. Porque é o seu reino e não de Deus. O reino de Deus é que é justiça, paz e alegria. Que são estados de espírito. Continuando. Então, à medida que vamos nos tornando dependentes, a nossa autonomia vai sendo tratada, o nosso centro de propriedade vai sendo diluído e vai crescendo a nossa responsabilidade. Vai crescendo a nossa responsabilidade. Então, se entendemos que tudo pertence a Ele, tudo que nos resta é a responsabilidade e a oportunidade de nos tornarmos íntimos de cada passo. E aí também vem agora mais um elemento importante. Que o êxito, melhor do que o êxito de cada decisão, do que ser bem sucedido a cada decisão que a gente dá, a cada passo acertado que a gente dá, o melhor benefício é a oportunidade de conhecer a Deus no processo. João 4,34 diz que essa é a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, nós nos satisfazemos na vontade de Deus e descansamos na obediência a ela. Se você não obedece à vontade de Deus, você vai ficar ansioso pelo que você tem que comer ou vestir, pelo futuro, pelas coisas, pelas situações. O que vai acontecer amanhã? Você não vai ser protegido
pela paz de Deus que excede todo entendimento, da ansiedade e angústia. Então, para ser protegido disso, a melhor maneira é obedecer. Obedecer é a melhor maneira de descansar em relação à ansiedade. Por quê? Cara, eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Estou cumprindo a vontade de Deus, estou sendo fiel. Não estou vendo o resultado ainda? Tranquilo. Não sei nem o que precisa acontecer amanhã. Eu confio em Deus. Estou fazendo a minha parte, estou sendo fiel aqui. Os resultados é com Ele. Uma coisa que eu aprendi na Campus Crusade for Christ, que é uma organização missionária, é fazer a nossa parte e deixar os resultados com Deus. Então a minha consciência tem que estar limpa. A gente decorava essa frase. Eu faço a minha parte, deixo os resultados com Deus. Então assim, eu estou com a consciência limpa de que eu fiz a minha parte fiel. Fui achado fiel no que Deus me propôs, no passo que Ele deu, na instrução que Ele me deu até aqui. Agora é com Ele os resultados. Que possamos conhecer mais Jesus e vê-lo cumprir seus planos diante de nós. Então, à medida que José conduzia a sua família, que não era propriedade dele, mas era responsabilidade dele, cuidar e proteger daquilo que estava sendo gerado, à medida que ele cuidava e protegia, ele via Jesus crescer diante dele. A cada ano, Jesus ia crescendo. Que possamos ser assim. Que ao cuidar e ao assumir responsabilidade com aquilo que Deus já nos deu, que a gente possa ver Jesus crescer na nossa vida. Amém? Que privilégio, né? Estamos caminhando para o fim aqui, porque eu acredito que Deus está levantando, assim como eu disse ontem, uma geração de Josés. Pessoas que discernem os planos, que não buscam, não desejam apenas que se cumpram os planos de Deus, mas são o cumprimento da promessa. Essas pessoas se posicionam para cumprir as promessas de Deus. Pessoas cujo silêncio fala, pessoas cujo coração ouve. Uma geração que permite-se sonhar sob a inspiração do Espírito Santo. Eu sou alguém que ainda sonha. Eu sou alguém que ainda tem um ventre, que Deus pode depositar seus sonhos, que eu vou gerar, proteger, cuidar dos planos de Deus. Uma geração que não dá um só passo sem direção. Calada, atenta e obediente. Assim como eu disse ontem, calada, atenta e obediente. Não reticente, discreta, sofre sem ferir e ainda que prejudicado, não deixa de honrar. Esse foi José. Sofre sem ferir e ainda que prejudicado, não deixa de honrar. São pessoas que não apenas verão o cumprimento da promessa, porque são a promessa de Deus, são o cumprimento da promessa de Deus. Amém? Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Eu quero deixar uma pergunta com você para você fazer. Nós vamos orar. Eu vou orar, vou pedir ao Espírito Santo que responda isso ao seu coração hoje, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, qual foi a última direção que você deu para cada um de nós? Para cada coração que está ouvindo isso. Qual foi a última direção que você nos deu? Para que a gente possa obedecer, para então receber a próxima. Revela-nos, Espírito Santo. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que você não se mova até receber uma direção de Deus. Que todas as suas decisões, você pare e não, peraí. Vou orar primeiro, vou jejuar primeiro, vou obedecer, vou ter clareza que é esse o passo que Deus quer que eu dê. E aí eu vou descansar na obediência. Vou confiar. Tá bom? Então, eu quero convidar você, se você sente que isso te abençoou de alguma maneira, compartilhe. Pegue o link desse vídeo e envie lá no WhatsApp. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Vamos que vamos, na serra como no céu. Se você quebra o princípio te quebra. A mentoria Transformadamente é uma mentoria necessária para todos aqueles que querem ver o fruto de uma mente transformada.
praticidade da mentoria, ela transformou de forma muito geral a minha vida. Existe o conhecer e a prática. Alinhar esses dois faz com que você viva a surpresa dos princípios. Foi um divisor de águas essa mentoria. Isaki is an extraordinary leader because he is sound in scripture, he's serious in the word of God. Consegue insights do céu de uma forma mais clara. Um homem de Deus, um homem que eu admiro muito, generoso. É ousado e temente. Tá sensível e tá cumprindo o propósito dele. Extremamente inteligente, consegue pegar um conceito e fazer a gente enxergar como a gente vai funcionar isso na prática. Existem muitas promessas na Bíblia, disponíveis, conquistadas para nós. Coisas que Deus preparou para você que você não está vivendo. E eu quero segurar na tua mão, te ajudar. Existem passos práticos que precisam ser dados para que você possa caminhar em direção àquilo que Deus planejou para a sua vida.